カブーム IDL。 日本語の生きがいは存在の理由と訳すことができます。生きる目的。毎朝あなたを目覚めさせるもの。しかし、すべてがうまくいかなくなったときは、何をしても報われないと感じるときは、これまで信じてきた夢がもう叶えられないと知ったときは、acredito eu que a minha expectativa era ser campeão do primeiro campeonato e já preparar uma boa base para o segundo campeonato a gente estar 100% e conquistar a vaga para a primeira divisão. O que foi proposto para o time no começo do projeto foi muito um trabalho de longo prazo, assim, que a gente teria bastante tempo para trabalhar. Opa! Chegou os caras. Surpresa! A expectativa era enorme, tanto desportivamente quanto do barulho que a gente estava fazendo para a comunidade. Isso já estava na minha cabeça que ia dar super certo. Então a gente estava com essa expectativa muito alta no começo do split de que seria um time bem forte, um time bem campeão, assim, por si só. Muito por causa da força, né, da KABUM e do IDL, os fãs eles tinham uma expectativa muito alta e o nosso investimento também era bem alto. Eu sinto que eu tive bastante espaço, principalmente no começo do projeto, assim, para impor o que eu acreditava que seria o melhor para nós. Não tem como ter uma expectativa baixa, eu acho que tendo visto o projeto que a gente teve, que desenhou. Tanto que até a brincadeira do anúncio, eu até brinquei, pô, tava sonhando demais. Tipo, a gente mirou numas peças, assim, bizarras, que a gente acreditava, principalmente que individualmente ia ser um bagulho muito absurdo. Dentro da expectativa que a gente tinha pelo resultado que foi muito impactante pra gente, assim. 2025年カブーム IDL のチームは希望と約束、そして大きな期待を胸に出発した。だがうまくいったことはほとんどなかった。 We're playing not to lose? What else you guys need? Sai House! Sai House! Não! Meu Deus! Fazer o que tem que fazer. We don't make plays, we just keep watching the game. We need to find a solution, no? But I really think we are not a team. Quanto mais passa o tempo, mais a gente sofre. We don't go inside the river, we don't play for our condition. Pra mim é hard reset, com todo respeito. What kind of shit is this? Cai o Nexus, cai a KABUM, é vitória da Estrela e avança com esse 3 a 0. どうすれば自分の生きがいを再び見つけられるのか。自分の存在意義とは何か。前に進む理由とは。目覚め、計画し、鍛錬し、戦い、眠る、日々を繰り返しながら敗北の連続。アマテラス。神話では太陽の女神、すべてを照らし、真実を明らかにする光。現実では最初の希望が批判の炎に焼かれた。So my focus now, we just finish. This is important, okay? We just finish one turn on top and Herald will be up. So quando eu aceitei, né, o trabalho de treinador, eu estava no Ilha das Lendas ainda, eu recebi uma ligação do Baiano, a gente discutiu aí sobre a possibilidade e como era uma função que eu sempre quis executar, assim, eu acabei ficando bem animado, então cruzou tudo e eu vim pra cima aí pra conquistar. Yeah, I feel like we have to match. If they have a stack bot, they can dive kinda easily with Skarner and Kalista, so we have to match one time.
Pra mim, transicionar dessa posição de jogador para treinador foi um pouco diferente do que eu esperava. Eu queria ser o tipo de treinador com estilo asiático de treinadores. Eu trabalhei, né, com treinadores chineses e coreanos e eles são muito diretos, assim, eles não têm muito papas na língua para dar feedback, falar, ah, você fez isso aqui muito mal, e realmente ajudar os jogadores a alcançar um nível dentro de jogo. Focus a lot on tracking the Skarner, okay? If you can. Keep your two wards and keep warding your jungle a lot. Eu acreditava que seria um trabalho muito mais técnico, assim, mas acabou caindo muito pro lado da gestão, muito de lidar com pessoas, né, resolver problemas entre pessoas, do que de fato a parte técnica. A gente teve um pouco de problema de burnout, assim, também por causa de pressão. Nosso time parece sem alma, desalmado, até vencendo. Ou é loucura minha? Eu tiraria todo mundo. Quem vocês salvariam desse time, se é que existe essa pessoa? Eu não consigo acreditar em um ambiente competitivo que não tenha influência externa. Não consigo, eu nunca vi. E alguns jogadores eu sinto que não foram capazes de aguentar essa pressão. Então eu sinto que a gente absorveu um pouco demais a pressão de fora, sabe? A gente faltou se fechar como grupo. Eu acho que no geral muda um pouco a direção, as pessoas começam a pensar muito nisso, outras começam a ficar um pouco mais egoístas por conta disso talvez, e muda a proposta assim. 개입이라는 것도 딱히 없었던 것 같아요. 외부 선수는 아니지. 외부 팬들도 저희 팀이 우승하길 원하는 것 같고 그거에 대해 따로 개입이라는 느낌을 받았던 적은 없고 저희가 열심히 해야지라는 생각만 했습니다. Assistir os bastidores da KAB.ON é a pior experiência que tem. E eu nem falo isso porque é o nosso time, mano. Mas é que dá agonia, tá ligado? Isso fez a gente conversar muito, ter bastante reunião de noite, trocar ideia, bater cabeça e pra gente tentar achar a solução. Que é algo que a gente não tinha tanto no começo, mas a gente teve que acabar adaptando e focando mais nisso. 그런 건 딱히 신경 쓰지 않았고요. 그냥 팀이 하라는 대로만 했어요. Mas eu sinto que isso serve muito mais como um combustível de observar e falar, cara, vamos tentar, tipo, resolver essa questão porque a gente já notou isso e tá ficando tão nítido que isso tá sendo notado pelo público. You guys really get mad, like, oh, fucking this guy again. But everyone has the same feeling when you guys do this kind of shit. So it's really important that we take very seriously our scrims or practice. スサノオ神話では嵐と混沌の神、現実では内なる争い、有毒な言葉、揺らぐゲームの土台。I feel sometimes the first reaction about some shit is just blame someone and point fingers, but that's not the team works, no? I can't believe we play bad because someone hurt our feeling yesterday. No, it's not about hurt or feeling, but it's about find a solution to solve the problem and not just blame and point finger, oh, you did this mistake. We need to find a solution, no? But if same mistake every game, so stop talking about it. Because if we are not learning, something's wrong, no? We are not improving. But how we can be on the same page when you say something and when someone is not agree? Why you every time saying like, we need to fight better, we need to find something good, nice, but how? This is the problem, no? Like you say every time we need to do something, but just say something and then you don't give any option. Like we even changing the weak jungle to one commander, so we change the seeds, so we bring the Wiz here, and then now we are not even fighting the Wiz core, and then now we are not even same page. What do you want to change more? Sometimes I feel one guy is more than the other, but you guys feel really upset when someone does a mistake, right? Like one guy get caught or random die or some shit. But the game, we're professionals. We need to play for objectives. It's what will win us the game anyway. Acho que o que deu errado foi a leitura sobre como a gente deveria fazer os processos para todo mundo dar o seu 100%. 팀적인 걸 떠나서 솔직히 좀 개인적인 부분들이 컸다고 생각해요. A Coaching Staff tinha uma visão de como o jogo deveria ser jogado, ela se conversou com alguns jogadores dentro, mas ao mesmo tempo teve outros jogadores que acabaram não tendo essa visão similar e até acabou conflitando com o que a Coaching Staff via. Eu sinto que esse foi o ponto principal assim do split. 피드백을 좀 많이 했었어요. 스프링 스플릿 때.
근데 피드백이 뭔가 잘 수용이 되지 않고 같은 실수가 계속 반복적으로 나오는 걸 보고 그때 아 이번 시즌은 뭔가 쉽지 않겠구나라는 생각을 했었던 것 같아요. Na estreia, assim, antes de eu chegar a jogar mesmo, já estava acontecendo uma desconfiança muito grande da top lane e da bot lane, assim. E isso já estava abalando já o time como um todo, assim, sabe? Em luto por esse time safado, numa noite de terça-feira, vim assistir esse time jogar no circuitão. Só não vi o time jogar. Eu não vi. Alguém viu o time jogar aí? É difícil dizer um fator só que deu errado no split, né? Eu acho que o fracasso ele não vem só de uma coisa, né? Uma junção de vários fatores. Os principais, assim, eu diria que vieram da minha inexperiência como treinador, giram muito em torno de organização e gestão mesmo, né? E da minha ambição também, assim, eu sinto que eu mirei um pouco alto demais, principalmente questão de estilo de jogo, assim. A gente não estava preparado para jogar como os melhores times do mundo, então a parte que mais afetou a gente foi essa parte de profissionalismo mesmo, assim, de estar presente, de estar dando o seu 100% do projeto. Por mais que a gente tivesse semanas que a gente estava evoluindo na parte técnica, a gente não estava se encaixando muito assim também no lado da organização. E quando eu tô de fora enxergando as coisas e eu consigo lidar com o problema meio que de uma perspectiva de fora, é muito mais fácil conversar com os jogadores e alinhar eles assim, sabe? Izanami。神話では創造と死の女神、世界を生み出し火の神を生んで命を落とす。現実では何かの終わりは新たな始まり。 Acho que responsabilidade é essa palavra 100% da Steph. No ponto que eu identifiquei que o caminho estava errado. Dar mais motivação pro Cizzy no início, pra gente não ter uma troca de jogador durante o campeonato. Quando o Wiz entrou, a gente conseguir manter a motivação do Wiz, eu acho que foi um erro nosso a gente não ter conseguido. Então ele foi diminuindo aos poucos. E com certeza a gente ter trabalhado mais a confiança dentro do time, né? A gente conseguir fazer todo mundo confiar um no outro. Tanto é que foi o que a gente mais conversou. Desse campeonato para o próximo, a gente mudou os processos dentro da própria Steph. A gente se entendeu mais, sentou para conversar, entendeu que cada um pode ser bom para agregar e a gente vai fazer de tudo para dar tudo certo agora. 멘탈이 좀 나가면 이제 오락가락 좀 하거든요. 근데 저희 팀에서는 절대 그러면 안 될 것 같고 제가 항상 균일하게 좀 선을 좀 지켜줘야 될 것 같은 걸 좀 배웠고 제 멘탈도 좀 단련해야 될 것 같아요. 바뀌는 걸 바라진 않고요. 아직 시작한 지 얼마 안 돼서 그냥 각자 다들 좀 열심히 잘해줬으면 좋겠네요. 저는 그냥 하던 대로 그냥 열심히 하면서 원하는 기대치를 충분히 좀 뽑아줬으면 좋겠다. Comunidade mesmo, sabe? Na minha visão, nosso problema é que a gente foi muito individual, cada um buscou sua culpa ou culpar alguém e a gente não se via comunidade em momento nenhum, sabe? A gente criou agora um novo processo, que é até curioso, porque a comunidade de League of Legends não está acostumada. Então, de fato, trazer o jogador e ter uma entrevista, entender qual a mentalidade do jogador, pra gente é essencial agora. Eu tenho uma visão muito nítida que pra mim agora, vindo pra esse segundo split, de que eu tô conseguindo ver muitos frutos disso que aconteceu no primeiro split, porque essas falhas são algo que não vão ocorrer no segundo split, porque a gente consegue ter muito mais garra, muito mais vontade, muito mais direcionamento do que a gente tem que melhorar. Bom, Ikigai, Iki é viver e Gai é valer a pena, né? Então Ikigai é viver por algo que vale a pena. Para os fãs, por favor, continuem. Toda torcida é algo que tem que ser utilizado como motivação. Porque o nosso objetivo não é apenas ser campeão do circuito desafiante, nosso objetivo vai ser pegar a vaga da Isurus. É realmente um sonho meu colocar a gente de volta no T1 e eu posso falar assim em âmbito individual que eu vou dar o sangue para fazer isso acontecer. Fica aqui o recado mais uma vez, o KaBuM Esportes tem que estar na LTA. Pegar as coisas muito mais na rédea, assim, cobrar muito mais, fazer algo muito mais profissional mesmo. Eu não quero ver ninguém acomodado, vai ter que cumprir horário, vai ter que estar na disposição, cara lavada e vambora. E fazer os jogadores andarem na linha por bem ou por mal.